Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. É uma honra te ter aqui comigo. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a conversa sobre divino feminino, divino masculino e falar um pouco mais sobre essa união divina. A gente vai remover os véus de mistério sobre a alquimia. A gente vai entrar nessa escola de mistérios do oculto. Então aqui a gente está querendo se conectar com a energia netuniana, a gente quer se conectar com a Keter, com a nossa coroa. E ela é regida por Netuno, um arquétipo do divino masculino. Aqui a gente está falando de dissolução de barreiras. Netuno tu pode imaginar como uma nuvem, uma nebulosa, é o místico, é a fantasia, é o sonho. Ele transcende, então ele é gasoso. E aqui a gente quer se conectar com essa energia, então pode inspirar fundo, soltar e sentir a tua coroa se abrindo, indo além das barreiras dessa mente condicionada, dessa mente lógica e limitada. A gente quer transcender esses limites, a gente quer se conectar com essa energia divina e ela vai além da lógica. Ela opera por meios que por vezes não conseguimos explicar com a nossa mente racional. Então tu pode imaginar essas barreiras da tua mente se dissolvendo para tu absorver melhor essa consciência, esse conhecimento que eu vou estar transmitindo aqui hoje. Primeiramente, a gente vai começar numa conversa do Philippe Attard, que eu traduzi de um reel dele do Instagram, sobre essa dinâmica do divino masculino e do divino feminino. Qual é o papel do divino masculino nessa essência elevada e divina? E qual o papel do divino masculino nessa mesma essência? A gente vai ver um pouco sobre essa dinâmica, a gente vai se aprofundar mais no divino masculino, trazendo alguns arquétipos, e na sequência vamos falar da união divina e já vamos fazer uma prática de alquimia para a gente entender melhor na prática como funciona essa união, como essa união acontece dentro da gente, como a gente equilibra as nossas polaridades, como que a gente trabalha com elas em harmonia para expressar, para manifestar, para criar com o Criador. Então vamos começar com esse assunto do Philippe Attard. Mulheres são inatamente, biologicamente responsoras e reatoras para seus homens, seus maridos. As mulheres respondem aos homens. Elas respondem à sua falta de liderança, elas respondem às suas inseguranças, elas respondem às suas feridas de infância. Claro que como homem, somos humanos e também estamos respondendo às feridas delas também. No entanto, perdemos esse papel inato de liderança, de proteger e prover. Não apenas prover financeiramente, mas prover proteção e segurança. E aqui eu acrescentei, principalmente o que ficou em segundo plano ou até esquecido, prover emocional e energeticamente. Precisamos recriar essa fundação. E quando nós, homens, assumimos um alto nível de responsabilidade no relacionamento para criar esse container, então, quando nos corrigimos e construímos essa espinha dorsal que vai sustentar uma relação, que vai sustentar uma união, as mulheres, nossas esposas, agora naturalmente respondem à nossa espinha dorsal. Elas naturalmente respondem à nossa força. E esse é um espectro para qualquer relacionamento. Homens estão trabalhando com suas mulheres e eles precisam realmente encontrá-las, testemunhar as suas emoções e serem capazes de testemunhar mesclando-se, unificando-se, sentindo-as com empatia, com o mesmo nível de profundidade dessa mulher e das reações dessa mulher. Então esse homem, ele precisa estar disposto, estar aberto para testemunhar, para presenciar essas emoções e sintonizar com essas emoções, realmente se conectar emocionalmente com a sua mulher. E quando ele sintoniza, quando é criada essa ponte emocional entre o homem e a mulher, o homem vai conseguir perceber quando a mulher está em dor emocional, ele vai conseguir perceber através das reações dela.
E aí ele precisa se treinar, ele precisa se lembrar que ele é o líder masculino. E para construir essa obra, né, esse casamento, essa união divina, essa criação divina, ele precisa estar mais preocupado, mais interessado com as emoções, com as dores da mulher do que com as próprias feridas dele, o como ele se sente pela reação da mulher, pelas emoções da mulher, entende? O foco dele não precisa estar nele, nas dores dele, nas feridas dele. Ele precisa sentir, estar disposto a deixar em segundo plano as feridas, as questões dele e priorizar as emoções e as reações da mulher. Ele precisa se mover além das feridas que ele sente pelas reações emocionais, pelas respostas da mulher em relação a ele. Ele precisa se elevar além do julgamento que ela faz sobre a conduta dele. Ele precisa entender que ela realmente está ali apontando para ele porque ela quer ele e ela precisa que ele seja um homem melhor. Esses apontamentos, essas reações, essas cobranças são porque ela se importa, porque ela quer que ele cresça. E ele precisa entender isso em primeiro lugar e não ficar doído, não ficar levando tanto pro pessoal o fato de que ela está apontando essas questões para ele. Ele precisa ter esse nível de responsabilidade, de entendimento e perceber que se ela tá apontando aquilo ali para ele, não é para machucar, é para ele crescer, para ele se tornar esse líder. Ela precisa que você seja um líder melhor. Então o papel inato das mulheres é ser esse refletor. Ela tá refletindo para ti o que tu precisa trabalhar em ti internamente. Mulheres são os freios e contrapesos para os pecados dos homens. Se continuarmos suprimindo mulheres, o que aconteceu por milhares de anos, então os homens perdem esses freios e contrapesos. E olha só o que aconteceu com a nossa sociedade. Corremos livres com tanto pecado na humanidade, ganância corporativa, degradação do ambiente, e a lista poderia continuar muito. Tudo isso foi criado por homens. Precisamos entender em um nível mais profundo que homens criaram isso através do patriarcado. E não tenho nada de errado com homens liderando, mas são homens guiados por Deus que precisam estar liderando. Não homens dissociados da consciência de Deus, não homens dissociados de si mesmos, não homens dissociados de suas emoções. E certamente não homens dissociados das emoções das mulheres. O divino feminino está ascendendo para realmente como parte do despertar da consciência coletiva para ser esses freios e contrapesos. E sua raiva será vista agora, especialmente através do divino feminino. Elas estão cansadas da supressão dos homens, estão cansadas de perderem seu papel como mães inatas. Mulheres estão preferindo ficar com mulheres. Se mulheres estão na floresta e tiverem que escolher entre um urso selvagem e um homem para encontrarem, elas vão preferir o urso. Estão com mais medo dos homens modernos. Não só por causa da agressão dissociada, mas também por causa da sua fraqueza emasculada e de não serem capazes de segurar as suas emoções. São imaturos, são escapistas, são dissociados dessa presença, dessa abertura emocional. E daí ele falou um pouco sobre as dinâmicas tóxicas dos relacionamentos passados dele, o quanto ele ainda erra, o quanto que ele trabalha nessa questão de se melhorar como homem, de assumir essas responsabilidades, de trabalhar esse lado emocional, de realmente ser essa fortaleza segura para que a mulher possa se expressar, para que a mulher possa se sentir vista, se sentir acolhida e amada. Daí ele falou um tanto sobre o quanto a esposa dele foi fundamental para que ele entendesse e trabalhasse nesses aspectos dele mesmo. Precisamos ter cuidado em não causar nelas tanto sofrimento por causa dessa dissociação inata. A gente percebe o quanto essa dinâmica foi se distorcendo, foi se contaminando com o tempo e
o quanto essa união se espelha na nossa sociedade. Na ausência paterna, na irresponsabilidade, no ignorar a criação dos filhos, muitas vezes, no fato de homens se sentirem provedores e pensarem que podem silenciar mulheres e menosprezar mulheres porque estão provendo financeiramente. E aí a gente vê que o casamento não se tornou... o casamento se deformou de uma união divina de pessoas que constroem junto esse propósito divino, esse paraíso na Terra, para uma dinâmica de exploração, de subjugação da mulher. E aí a gente vê que o casamento se tornou uma prisão. As mulheres se sentem presas, muitas vezes, se sentem sufocadas, se sentem silenciadas, não se sentem vistas dentro da relação. E aí a gente tá aqui nessa missão de trabalhar esses aspectos. Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo na questão dos arquétipos masculinos e falar um tanto mais sobre essa união. Aí no outro vídeo a gente já falou um pouco sobre essa energia masculina. Energia masculina, foco, ação direcionada. O feminino vai conter, é essa taça, é esse container energético. O feminino, tu pode pensar que é todo esse depósito do ser. Tudo o que o ser já experienciou, todas as sensações, as energias, as emoções, a imaginação, tá contido no ser. E aí, o masculino é a consciência, é a luz que vai direcionar esses aspectos, que vai dar forma para essas trevas, que vai delinear através da linguagem, da expressão, da ação, esses aspectos femininos que estão contidos no nosso ser. Plutão é um dos grandes arquétipos masculinos despertadores do feminino. Sua linha de divino masculino literalmente vai aos lugares de você que você sente vergonha, desconforto, que você não consegue aceitar e amar em si mesmo. Ele traz amor para nossas profundas fantasias sombrias, ele traz amor e aceitação para essas partes de nós, convidando-nos a reclamá-las, integrá-las e expressá-las em um alto nível, o terceiro estágio, essa expressão divina. Não precisamos de um parceiro ou de uma dinâmica conjugal para acessar esses lugares. Podemos, é claro, mas não necessitamos. Assim como o feminino, o masculino também tem uma grande gama de linhas, de sabores, de dons e poderes. Plutão, por exemplo, tem uma matriz particular de sabedoria que apenas ele segura. Saturno, grande manifestador e arquiteto, abre-nos para a sua matriz particular de energias que ativa-nos para realmente criarmos no mundo fisicamente, tangivelmente, manifestando no mundo, trazendo do não físico para o físico, do pensamento à forma. Ao trabalharmos suas linhas, seu espectro total, somos levados à nova expressão do masculino. Mas essas linhas, assim como no feminino, não te permitem a ir e permanecer naquele um ou dois arquétipos masculinos com os quais você se sente mais confortável, que talvez você herdou do seu padrão e dinâmica familiar. Direcione a sua atenção para qual ou quais os arquétipos masculinos mais presentes em você. Se você cresceu numa família com pai militar, por exemplo, pode ser que o masculino mais ativo em você seja Marte, o guerreiro. Talvez ao se abrir para o masculino, instantaneamente vá para o pensamento, Mercúrio. E quanto ao amante masculino, místico masculino, todas essas linhas estão em todos nós. A questão é o quão vivas essas energias estão em nós. Estão no estágio 1, dormentes, que você ainda nem sabe que estão em você. Estão no 2, expressas, mas ainda de modo distorcido, operando em mecanismos de defesa e enfrentamento, feridas por traumas passados. Saturno, por exemplo, em um estágio 2 distorcido, é muito controlador, muito rígido, muito duro. Em estágio 3, expresso como divino, Saturno torna-se Gandalf, torna-se mestre Miyagi, o sábio. Agora ele opera de um nível de alta voltagem e maestria, ele ativa o mestre em você. Mas você precisa abrir o seu canal para trabalhar com essas energias, para mais e mais arquétipos masculinos.
Capacidades masculinas podem ser Shiva, habilidade de segurar outros estados de consciência. Podem ser dissoluções de barreiras da mente, habilidades de Netuno. Conforme eu mergulho nesses arquétipos e ativo-os em mim, iniciarei você nessa jornada de profunda conexão, incorporação, integração e total expressão dessas linhas, femininas e masculinas de dons divinos. Vamos juntos nessa mágica aventura. E aí a gente falou um tanto no vídeo anterior sobre os arquétipos femininos, um tanto nesse vídeo sobre arquétipos masculinos. E agora, como eles operam em conjunto? Como eles vão entrar nessa união divina? E aqui é que a mágica acontece. Então, pra gente entrar nessa parte de união divina, onde a magia realmente acontece, a gente vai começar com o masculino, com essa linha vertical, com essa luz que desce da nossa coroa e atua no nosso corpo, que permeia todas as nossas células de consciência. Aqui a gente pode inspirar fundo e pedir para se conectar com um estado mais elevado de consciência para ti nesse momento, com um estado de consciência com a frequência mais alinhada para o teu bem maior nesse momento. E daí tu respira e deixa essa linha, essa frequência sintonizar em ti. Tu vai se desligando de todo preocupação, todo pensamento, todo anseio e vai pedindo que essa força divina de consciência atue através de ti para o teu bem maior. Então aqui no masculino a gente está querendo trazer o nosso foco, a nossa atenção para o momento presente, para o agora. E aí com o feminino a gente vai sentir o que está mais presente em nós no momento. O que a gente se sente mais atraído no momento para trabalhar na nossa vida. O que mais te chama a atenção de aspectos que tu queira transformar, que tu possa estar sentindo bloqueios, obstáculos, desafios. Que esfera da tua vida é essa? E daí tu sente, esse é o feminino. Tu sente intuitivamente o que tá mais presente na tua psique, que aspecto que é esse? É o feminino. O que tu sente em relação a esse aspecto? Provavelmente, se tu pegou um aspecto mais difícil da tua vida, né, provavelmente seja o que mais te causa preocupação, medo e dúvida, quando tu começa a pensar naquele aspecto, teu corpo se contrai, tu começa naturalmente a se fechar, porque o medo faz isso com a gente, né? Que a gente vai se contraindo. Então aqui a gente quer unir a consciência com a sabedoria corporal. Se a gente tá sentindo que, pensando naquele ponto específico da nossa vida, a gente tá se contraindo, eu vou me abrir. Eu vou me permitir me abrir para esse momento, para essa questão. Eu vou me abrir, eu não vou fugir. Eu vou lidar com o medo, eu vou alquimizar esse medo, eu vou alquimizar esses bloqueios para que eles se dissolvam. E daí tu respira, abre o teu peito e... O que tu sente de fazer? Esse é o feminino conduzindo. O masculino vai ter o foco totalmente naquela questão que tu quer trabalhar. Foco pontual. E o feminino vai ser essa sabedoria corporal. O que tu sente de fazer com essa energia que vem? Tu tá pensando naquela linha, tu tá pensando naquele obstáculo. E essa energia começou a se expressar em ti, certo? Como medo, como angústia. Então agora é a parte dessas duas que vão se unir. A gente focou no obstáculo, no desafio, na questão que a gente quer trabalhar na nossa vida e essa energia se manifestou no nosso corpo, o feminino. Agora a gente precisa mover essa energia. A alquimia é esse trabalho energético. Como que tu sente de mover essa energia? Como que tu pode dissipar esse medo que tá dentro de ti? Como que tu sente que essas duas energias podem trabalhar em conjunto? Tu pode usar som, movimento, respiração e visualização. Tu pode fechar o teu olho e sentir como essa energia quer se movimentar. E daí tu tá trabalhando energeticamente para liberar esses bloqueios.
não é algo que tu deve seguir com a lógica. Permita que a tua mente esteja nesse estado místico, nesse estado netuniano, e se permita que o teu próprio corpo te conduza. Talvez tu tenha vontade de... E daí tu gira a tua cabeça e solta todos esses bloqueios. Tu vai sentir em ti como essas duas energias vão operar junto. Essa é a verdadeira magia. Aqui na união divina, uma prática que tu pode fazer todos os dias e pode te levar apenas 3 minutos é tu sentir, todos os dias tu te coloca em total presença e sente. Tu pode sentir o masculino como essa coroa, essa luz que entra pela tua coroa e permeia todo o teu ser. Ela pode te envelopar de luz. E aí tu sente também o feminino, que tá ali na base da tua coluna, né, no teu cóccix ali. E daí ele subindo. O feminino sobe para encontrar o masculino que desce. E aí tu pensa, onde essas duas energias querem se encontrar hoje em mim? Onde essas duas energias querem se amar hoje em mim? É uma união. A união é feita de amor incondicional. Ela tem essa paixão, ela tem esse fogo que vai transmutar, que vai purificar essa densidade, esses bloqueios, essas dores. E daí tu sente onde elas querem se encontrar em mim. Hoje eu fiz isso e elas se encontraram no meu estômago. Então, pra mim, assim, eu senti que elas estavam digerindo algo, estavam me ajudando a processar algo hoje. Foi como eu senti. Não se atenha a chakras, não se atenha a um lugar específico, deixa que essas energias conduzam, te apontem onde elas querem atuar hoje em ti. E daí tu pode, se tu é mais da visualização, tu pode imaginar que essa luz encontra as trevas dentro de ti e elas se misturam. Tu pode pensar também que talvez o sol é uma luz dourada, é ouro, e daí ele se mistura com a prata do feminino ligado à lua, e daí eles começam essa alquimia dentro de ti. Sinta. Coloque em ação essas práticas e tu vai ver cada vez mais essa magia sendo desenvolvida. A gente trabalhar nos reinos energéticos é muito simples, a gente trabalha apenas com esse movimento de energia. E para magia ser bem sucedida, é muito importante que a gente tenha esse foco pontual do masculino e que a gente permita que o nosso feminino se expresse sem ficar aqui na mente condicionada, indo além da mente condicionada. O que eu tô sentindo nesse momento? O que o meu corpo quer fazer? O teu corpo vai te conduzir e tu mantém a consciência naquele bloqueio que está se dissolvendo. E daí tu pode chamar assistência dos teus guias, dos teus ancestrais, dos teus anjos, de Deus, de Jesus Cristo, o que fizer sentido pra ti, o que tu sentir, o que tu se conectar mais. Aqui não existe nenhuma regra. Eu tô te dando práticas que tu vai aplicar da maneira que melhor convier, que melhor ressoar contigo no momento, certo? A alquimia é algo livre, tu pode explorar as infinitas possibilidades, as infinitas potencialidades desses reinos. Aí ainda, na união divina, a gente tá falando do feminino, a gente tá falando desse inconsciente. E o masculino, que é luz, que é pura consciência, ele vai penetrar nessas trevas, ele vai penetrar nesse feminino. Nessa penetração que a gente tem aqui, por exemplo, feridas, dores, gatilhos. Os gatilhos, essas feridas, essas dores, elas trazem para a superfície o inconsciente. Quando a gente tem um gatilho, quando a gente sente uma dor, é o nosso feminino indicando que ali está uma parte do inconsciente que está subindo à superfície. E aí, ao invés da gente ficar com medo, a gente ficar se julgando por aquela sombra, por aquela questão e por vezes tentando afastar de nós, afastar esse desconforto de nós, a gente pode olhar por uma lente de curiosidade. A gente pode, olha só,
surgiu um gatilho em mim, que oportunidade maravilhosa de eu incidir luz no meu inconsciente, porque cada vez que tu incide luz no teu inconsciente e reclama uma parte do inconsciente, agora aquele inconsciente se torna luz. Quanto mais luz tu tem, mais poder tu tem, porque mais tu te conhece, mais poder tu tem, mais tu vai poder influenciar a matéria, mais tu vai ter poder de criar com o Criador, mais tu vai ter poder de manifestar, porque tu não tá mais sendo regido por padrões, por condicionamento, por traumas passados, quando tu se liberta deles, quando tu incide luz neles e integra aquela parte do inconsciente no consciente. Certo? É esse o processo de individuação. Então, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos gatilhos são uma porta pra gente acessar mais poder. E se a gente tem essa perspectiva, a gente vai muito longe. A gente não fica mais se reprimindo, se sentindo incapaz. A gente sente que ali tá um grande potencial pronto para ser acessado. Quando chega esses gatilhos, quando a gente sente essas dores, se a gente tem essa perspectiva de mago, de alquimista, a gente vai transmutar aquilo ali e reclamar mais poder. Acessar mais do inconsciente e trazer pra luz. Mais do inconsciente e trazer pra luz. E daí a gente vai operando cada vez mais na luz, a gente vai tendo cada vez mais poder de manifestação, de cocriação. E aí, essa perspectiva, essa mudança radical de perspectiva, de assumir total responsabilidade por tua realidade e entender que tudo está dentro de ti, que tu é a magia, que tu é o tesouro, que tu é o mistério, muda. Porque quanto mais tu vai se dispor a trabalhar no teu inconsciente, mais tu vai trazer esses aspectos pra luz e mais tu vai ter esses aspectos agora na luz refletidos na tua realidade. Tu vai conseguir conduzir a tua vida, tu mesmo, teu veículo, com cada vez mais consciência, com cada vez mais discernimento, com assertividade, com ação direcionada e alinhada pra onde tu quer chegar. E aqui, o onde tu quer chegar, o que tu quer se tornar é uma reclamação de ti mesmo, é um relembrar de ti mesmo, relembrar que tu é alma, relembrar que tu é autoridade divina. E aí tu vai fazendo esse trabalho de volta pra casa, de volta pra origem, que é a tua alma. E daí tu vai reclamando e expressando cada vez mais esses dons. É importante que honremos esse nascimento do novo eu, do novo você, quando a gente morre para esses aspectos do ego e fica disposto, né, se dispõe a caminhar nesse caminho interior, nessa reclamação, nesse conhecimento, iluminação do mundo interior, porque o templo está dentro da gente. Atravessar o portal da morte e morrer antes de morrermos fisicamente é um dos maiores presentes possíveis mantidos pelas escolas de mistérios. Uma das maiores iniciações que experienciaremos em nossas vidas. É um grande passo mover-se cruzando esse portal e deixar ir de todos os modos que não estávamos agindo, vivendo e criando da força de poder infinita que somos e podemos canalizar através de nós. Que somos inatamente, desde que nascemos, conectados à própria criação. Você veio da criação, você é criação e ela se move através de você. E morrer para todas as coisas que nos fizeram esquecer disso, para todas as coisas que acabaram presas em questões mundanas, aprisionamentos do ego, tudo aquilo que nos fez esquecer, é necessário para que criemos de um lugar diferente. E essa é a morte que passamos para despertar, para nos lembrar de mais e nos mantermos no novo como co-criadores conscientes genuinamente. Não apenas em níveis superficiais, não apenas falando a respeito de criar com a criação, com o Criador, mas de nos tornarmos, de encarnarmos esse aspecto divino em nós. Um incorporamento consciente de todos esses princípios herméticos. É se tornar, é viver a partir dessa consciência e mover-se pelo mundo interconectado com tudo o que há intencionalmente, com essas forças vivas, ativas e operando em você.
Você passa a viver nesse lugar de alinhamento. Um lugar tão vivo em você que, de forma inata, sem pensar ou trabalhar duro para tanto, você se move a partir desse lugar. Ele se torna sua rocha, sua fundação, um lugar profundamente alinhado com o seu ser e o seu bem maior, que está alinhado com o bem maior de tudo que há. Não há nada que possa ser tão realizador e trazer mais completude, alegria, amor e vida em nós do que isso. É nesse lugar que encontramos um grande propósito e atraímos mais do que queremos: prazer, bênção, alegria, amor, seja o que for. Nada pode ser mais poderoso e satisfatório do que viver nesse alinhamento, e é isso que podemos fazer tornando-se novos humanos. E a partir desse lugar, nos tornarmos essas energias, esses arquétipos divinos, expressando-os, manifestando esse paraíso na Terra. O nível que vivemos desse lugar depende de onde residem nossas linhas de base. Podemos ter uma experiência das mais extraordinárias ao entrar em contato com essas forças espirituais e transcendentais, mas é uma experiência, não é duradoura. Não é nossa linha de base. Podemos mantê-la se sustentando por um período de tempo, até que movamos nossa linha de base para esse lugar e aí sim viveremos nela por um período extenso de tempo. Então, por exemplo, tu vai ter uma experiência espiritual, tu vai ter um êxtase, mas ele não vai se manter. Tu vai precisar trabalhar internamente para tu subir essa linha de base e chegar naquele nível do êxtase que tu teve, para tu viver alinhado com aquele estado mais elevado de ser, de consciência que tu experienciou durante esse êxtase. Tu vai ter esse pico, esse êxtase, e daí tu vai precisar trabalhar para mover essa tua linha de base até o ponto desse êxtase, para tu estabelecer aí uma nova linha de tempo. Isso é o famoso salto quântico. Intuitivamente, somos guiados para realizar os ajustes necessários para transpor essa linha de base, notando o que mais não nos serve, o que está nos sobrecarregando, o que rouba a nossa paz. Isso é possível. Não apenas ter esse tipo de experiência e conexão esporádicas, mas realmente tornar a vida do dia a dia extraordinária. A possibilidade potencial para você se tornar esse estado de ser mais e mais. Você passa a viver daquele nível de alegria. Sua linha de base é nesse nível de essência cocriativa. Esse nível de poder, amor, prazer, alegria, propósito. Vivendo desse lugar, você sentirá estranheza quando desviar desse nível, ao invés de parecer estranho quando você se conecta com esse nível de força vital. Em vez de ser estranho a experiência do êxtase, vai ser estranho quando tu sair desse alinhamento. Quando tu experienciar algo que não está alinhado com a tua autenticidade, com esse estado natural de ser que tu se tornou, que tu reclamou em ti mesmo. E não é fácil viver desse lugar no mundo em que vivemos, nessa sopa coletiva. É um lugar fora da curva do convencional e do ordinário, mas é extremamente possível para cada um de nós. Esse é o caminho dos arquétipos, dos 12 portais iniciatórios. É abrir-se para mais da totalidade do feminino em um modo sustentável e incorporado, abrir-se mais para a totalidade do masculino em um modo sustentável e incorporado, trazer mais e mais desses diferentes sabores em união. Mais e mais de suas modalidades e dons, de todas as suas diferentes capacidades, porque cada uma dessas linhas segura uma diferente modalidade e capacidade, um dom e sabedoria diferentes, um diferente potencial que se acende em nós. Cada par que segura a união também segura diferentes dons em união. É infinito, é ilimitado. E o que todos eles fazem é aumentar, subir nossa linha de base para que vivamos desse lugar em todos os ambientes e situações, sem necessidade de guias externos, jornadas ou influências. Porque se você se torna, você contém, você é essa força potente. Não importando o que acontece no externo, você continua sendo essa força, você a sustenta, você se torna o dom e o presente. E você se torna para tudo o que está ao seu redor também. Tu vai despejar esse potencial ilimitado nas outras pessoas, tu vai irradiar essa luz e essa luz vai despertar mais consciência nas outras pessoas também. Tu se torna o presente e tu presenteia a realidade com luz, com frequência elevada, com consciência, com amor incondicional. Esse presente não é apenas para você.
É claro, muda toda a sua vida e o seu ser, muda tudo. Mas essa transformação vai muito além de você. Ela cria ondas que reverberam, curando e libertando o coletivo. Sua energia toca todos e tudo o que há. Como isso vai presentear o seu trabalho, como isso vai presentear os seus filhos, os seus amantes, sua família, sua comunidade, a terra em que você vive, os pássaros que cantam nessa terra, as árvores que crescem nessa terra. São dons que tu nem imagina. E tu pode fazer tudo isso apenas com esse trabalho nos reinos energéticos. Trabalhando essas questões, alquimizando, e daí, a partir desse trabalho energético, tu vai ver que esses efeitos vão reverberando nas esferas da tua vida. Tu vai trabalhando esses bloqueios e tu vai vendo que insights, que as ações direcionadas chegam para ti através da tua intuição. Tu vai sendo guiado, tu vai sentindo cada vez mais segurança, cada vez mais confiança para navegar pelo desconhecido até o teu... Tu se torna o caminho. O caminho é tu mesmo, o caminho tá dentro de ti. Tu vai cada vez mais tomando esses passos conforme tu vai fazendo esse trabalho de alquimia e vai acessando, vai desbloqueando novos níveis de ti mesmo, novos níveis de realidade. E isso é muito potente. Fico por aqui nesse vídeo, já falei bastante. No próximo a gente vai entrar mais nessa parte de alquimia, a gente vai trabalhar um pouco com o símbolo da cruz e a leitura de tarô que eu tô prometendo desde o vídeo passado, mas é bastante informação. Queria agradecer a tua presença, agradecer também a Sabrina Lin novamente, todo esse conteúdo eu aprendi no desafio de 3 dias dessas ativações energéticas de novo feminino, novo masculino e união divina. Só tenho a agradecer a Deus por estar me capacitando para esse trabalho. E ainda te falar que tu é o teu próprio guia, Deus está dentro de ti. E os dons divinos estão dentro de ti, estão no teu código genético. Então, em vez de tu olhar para fora, para pensar no que tu precisa fazer, como encontrar teu propósito, olha para dentro de ti. Tu já é essa semente divina. Deus já depositou todos os dons, todas essas capacidades dentro de ti. É sobre isso que a gente tá falando aqui. Então, quanto mais tu se conecta dentro de ti, tu vai encontrar esse propósito. E aqui eu quero que tu pense que não é sobre dinheiro, que não é sobre bens materiais. Em vez de tu se perguntar como tu pode ganhar dinheiro, se pergunte como tu pode servir, como os teus dons, tuas habilidades, teus potenciais únicos podem servir o coletivo. Podem servir para essa grande transformação que a gente está tendo de ascensão do divino feminino, de despertar do novo masculino, para que a gente possa manifestar cada vez mais essa união divina dentro de nós, nos nossos relacionamentos e transformando a sociedade como um todo. Tá bom? Fico por aqui nesse vídeo. Grande beijo no teu coração. Me conta nos comentários o que tu achou dessa aula e te amo. Até a próxima.